Olha, essa é resultante de um trabalho de décadas. Todo esse esforço, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, e temos um market share maior do que o dos Estados Unidos em todos os principais mercados importadores do mundo. Se esse cenário não se concretizar no curto prazo, provavelmente os produtores vão ter que encontrar outras maneiras. Mas a gente não acredita numa tragédia abaixo disso, porque se ficar muito abaixo disso, o produtor americano para de vender e entrega. Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações ao longo do dia. Agora para falar sobre o mercado de algodão. Mercado de algodão que fica meio andando de lado, né? Tanto no âmbito internacional quanto nacional. Algumas perdas ali, né? Se for comparar com outros períodos, mas de forma geral, não sem grandes novidades. Mas a gente precisa entender alguns pontos, né? A safra brasileira bateu recorde de exportações. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar com o Peri Passotti Pedro, aqui com a gente. Peri, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom, quando a gente vê uma safra, né, de exportação recorde, né, comentando aí o CPEA, o que a gente diz sobre essa situação, né? Que avaliação que a gente faz sobre essa quantidade de exportação? Olha, essa é resultante de um trabalho de décadas, feito como em nenhuma outra cadeia, principalmente coordenado pela Abrapa, mas que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, apoiada pela ANEA, que é a Associação dos Exportadores, e a Apex. Então, o que a Abrapa fez há muitos anos, foi estabelecer um escritório, na Ásia, com recursos próprios, e esse escritório vem ajudando os exportadores, e eu era um deles até poucos anos, nas suas viagens ao exterior, promover o algodão brasileiro. Então, quais as iniciativas que ajudam a promover o algodão brasileiro, além dos exportadores indo lá e conversando com as fábricas, com os importadores dos países, dos principais países compradores? Então, entre elas, tem esse escritório lá, que não só municia com informações, mas também faz eventos. Então, esse escritório faz eventos, por exemplo, no Vietnã, reúne todos os maiores compradores do Vietnã, os produtores pegam aviões, vão para lá, promove esse encontro entre produtores brasileiros e importadores do Vietnã, em que os importadores têm a oportunidade não só de conhecer quem está fornecendo o algodão para eles, mas também pedir. Então, eles sentem que eles têm realmente uma voz, que os problemas que eles estão enfrentando, as necessidades de qualidade, de embarque, vão ser ouvidas diretamente por quem entrega esse algodão para eles. Essa semana, por exemplo, a Abrapa está fazendo Buyer's Mission, já é há muitos anos. Ela pede para que os exportadores apontem quem são os principais compradores e, através de um esforço conjunto com a Associação dos Exportadores, nós trazemos executivos das principais empresas que compram esse algodão da Ásia para o Brasil. Colocamos ele num hotel, geralmente perto de Cuiabá, depois pegamos e vamos levando esse pessoal com uma série de aviões para as unidades produtoras, para as fazendas, para que o produtor lá do interior de Bangladesh, do Paquistão, do Vietnã, possa conhecer a fazenda, a beneficiadora, a produção, depois leva para Brasília para conhecer a classificação, depois leva para a Bahia para conhecer a produção na Bahia e depois manda embora. Então, esse pessoal volta para lá. Todo esse esforço, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, até onde eu sei, não tem paralelo em nenhuma outra commodity também, ele resulta no Brasil passando os Estados Unidos historicamente no ano passado, e esse ano, esse recorde de exportação, nós somos o maior market share, nós temos um market share maior do que o dos Estados Unidos em todos os principais mercados importadores do mundo, exceto o México, que é vizinho dos Estados Unidos, mas aí também não tem muito que o produtor possa fazer com relação a isso, Erickson. Mas fora isso, esse é o resultado desse trabalho sensacional, da Abrapa, apoiada pela ANEA, em que nós passamos os Estados Unidos pela primeira vez no ano passado. Esse ano a gente consolida essa posição e acreditamos que nós não vamos perdê-las mais no futuro. Inclusive, pessoal, quero convidar vocês. O Peri, toda a sua elegância, veio aqui na redação do Notícias Agrícolas semana passada? É, semana passada. E há E 2 semanas, na há verdade. 2 semanas. É, o tempo está passando tão rápido, a gente se perde um pouquinho na agenda aqui.
Mas o Peri veio aqui, gravou um podcast, contou um pouquinho dessa jornada do algodão e outras histórias. Então, muito em breve vai ter esse podcast aqui com a gente. Vale muito a pena acompanhar. Bom, agora vamos falar de mercado. O mercado interno andando em compasso aí, né? Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Mas tem uma queda de braço entre compradores e vendedores. A gente veio conversando, né? Essa pressão da colheita acontecendo. E tirando algumas questões pontuais ali na Bahia, que a gente pontuou aqui também nas nossas conversas, teve uma outra questão ali também para Mato Grosso. De forma geral, a gente teve uma safra bem interessante, né, Peri? Estamos bem de safra. Não podemos Preços, reclamar. preços Podemos reclamar. talvez, mas vamos Exato, lá para sua avaliação. exato. Então, nós não podemos reclamar da safra em relação à safra, mas os preços, eles estão pressionados no mundo todo. Então, os preços já vinham pressionados há alguns anos. Nós tivemos um pico de preços e de demanda logo após a pandemia, né? Houve esse mesmo. A gente teve aqui no Brasil programas em que o dinheiro era colocado para os consumidores, porque a gente tem que lembrar, a gente não sabia quando ia acabar a pandemia, a gente não sabia se ela ia durar 6 meses, 3 anos ou 10 anos. Então, todos os países do mundo, praticamente, a China é uma exceção, fizeram programas de apoio às pessoas que não estavam conseguindo se sustentar, ter emprego, enfim, durante aquele período. E quando volta, né, quando termina a pandemia, ou mesmo ali no fim da pandemia, essa injeção nunca antes vista de valores no mercado, na economia, né, no mundo todo, se transforma num consumo muito alto de têxteis. E esse consumo muito alto de têxteis se transforma num preço que sobe muito rapidamente, que passa aí de US$ 1,50. De lá para cá, o que aconteceu foram duas coisas. Primeiro, aquelas empresas dos países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, que se viram desabastecidas, não tinham como conseguir vender e entregar aquela demanda que estava sendo pedida, essas empresas elas se superestocam num primeiro momento. Então elas saem correndo, compram tudo o que podem e acabam ficando mais estocadas do que precisam quando a demanda arrefece logo em seguida. Então a gente vem vivendo desde então, e isso junto com inflação, que aumenta no mundo todo, e agora o problema das incertezas, né, que as tarifas trazem para o mercado mundial, tem pressionado o consumo já há alguns anos. Então, o consumo está baixo, existe uma dificuldade de conseguir fazer com que esses preços voltem. A gente vê os países que a gente conversa, que são consumidores de Brasil, alguns estão rodando com 60% da capacidade, outros com 70%, a China fala assim 70%, então isso não é comum, normalmente eles trabalham com 90% da capacidade, 95%. Você tem uma indústria que está rodando a 70%, tem um prejuízo enorme para você. Então, Nova York está pressionando no mundo todo. Nesse momento, o mercado doméstico, todos os anos, de uma maneira cíclica, a gente tem um momento um pouco particular. Eu sempre falo para os meus clientes que são indústrias, né? Não fiquem descobertos em maio, junho, julho, e se possível tenham agosto também dentro de casa, porque esse é um momento em que as indústrias, a maioria das indústrias estão cobertas, e os poucos produtores que ainda têm algodão para oferecer, a maioria já liquidou sua posição há alguns meses, também tem pouco algodão para se oferecer. Então, é um momento de pouca liquidez no mercado. Você tem pouca gente comprando, pouca gente vendendo, e às vezes você vê algumas distorções. A gente teve o dólar que caiu de março para cá, então tudo isso junto se traduz em preços menos atraentes. Mas a maioria dos produtores já liquidou sua posição, ou tem muito pouco ainda para liquidar, está olhando realmente para frente, está olhando para essa safra ela já está comercializada na sua grande maioria. Ele vai ter ali um saldo que ele vai ter comercializado ali para frente, mas ele tem que estar olhando o dezembro 25 em Nova York e os preços que vão acontecer quando ele efetivamente estiver para vender. Nova York está super ali, a gente chama de boxed, né? Ela está entre esse range de 66 e 69 há algum tempo, e a gente precisa que os acordos sejam firmados e, se tudo der certo, que esses acordos tragam alívio para o mercado para que Nova York possa subir. Aí a gente vai ter uma reversão das expectativas e preços melhores, Erickson. Se esse cenário não se concretizar no curto prazo, provavelmente os produtores vão ter que encontrar outras maneiras. Existem maneiras com derivativos, existem estratégias que a gente pode fazer para conseguir preços melhores. Muitos dos meus clientes têm feito isso.
e tem conseguido acumular um preço de fechamento um pouco melhor do que está Nova York nesse momento, que se traduz num resultado melhor. Mas, tirando essas estratégias e derivativos, a gente tem que realmente torcer para que as coisas mudem do ponto de vista de Nova York. Se Nova York mudar, dificilmente a gente vai ter preços melhores até dezembro. Vamos manter essa pegada desse comentário, né? Porque realmente a gente vê Nova York andando de lado, sexta-feira. Repercutiu, né, pessoal? Sexta-feira, dia 1º ali, repercussão geral sobre a nova etapa das tarifas americanas, né? O Trump falou, dia 1º é a batida do martelo. Então, sexta-feira foi uma queda ali pro algodão. Hoje recupera alguma coisinha, mas de forma geral andando de lado, né? De forma geral anda de lado. E é exatamente esse ponto, né? Esse comentário que você faz para o mercado interno, ele meio que se repete no externo, né? Coberturas de curto prazo, né? O mercado muito em compasso de espera. E de forma geral, né, acho que vale lembrar também, uma outra conversa que a gente teve, você havia alertado, né? Erickson, presta atenção lá na safra do Texas, né, a safra americana. E a gente começa a ver essa safra realmente bem robusta, e o Texas ali muito robusto também. Temos ponto de pressão dessa safra americana chegando por logo? A safra americana tem dois problemas. Eu tenho dito que ela foi de trágica para média ruim. Então, hoje, se você olhar o relatório de condição de lavoura dos Estados Unidos, ele está rolando ali ao redor de 55%. É melhor do que o ano passado, que era 49%. Mas ano passado foi trágico. Então, 55% de lavouras boas, ótimas, não é um número que você solta rojão e comemora. Mas é melhor do que estava no ano passado e com certeza é melhor do que a gente esperava há 3 meses. A gente vai ter que esperar mais um pouco. As previsões lá para os Estados Unidos, principalmente para o Texas, não são boas. Ajudou muito, né, nos últimos 2 meses, aí no final do plantio, mas ainda não dá para soltar rojão, não. A safra está atrasada. Eles tiveram, por conta dessas condições adversas de plantio, eles seguraram e ainda, pelo menos para mim, é uma incógnita saber qual vai ser o abandono da área nos Estados Unidos. A gente vai ter que esperar para ver e as condições não tão boas. Isso colocado, sim, reduziu muito a possibilidade de uma tragédia que viesse fazer os preços saltarem. Isso não deve acontecer. Mas, por enquanto, o fato de não serem muito boas as condições estão garantindo algum suporte, e também o fato de existir uma política de preço mínimo nos Estados Unidos. Então, por causa disso, os agentes do mercado, eu incluído, nós não acreditamos em preços muito mais baixos do que 66 centavos, talvez 65, mas a gente não acredita numa tragédia abaixo disso, porque se ficar muito abaixo disso, o produtor americano para de vender e entrega. Isso vale também para o produtor da China e da Índia. Então, esses países têm políticas de preços mínimos governamentais e se cair muito, eles param de vender. Nova York reflete muito os Estados Unidos. Então, a condição lá no Texas, ok, ainda tem muita água para rolar, a gente vai ter que esperar pelo menos mais 60 dias, talvez 90 dias para ter isso definido, mas não é uma condição que dá para soltar rojão não, Erickson. Está melhor do que a tragédia que a gente esperava, mas vamos esperar mais um pouquinho, mais esses 30, 60 dias, para entender para onde que isso aí vai. Muito que bem. Peri, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Erickson, sempre um prazer trabalhar junto. Muito obrigado pelo convite e muito bom começar a semana com vocês. Um grande abraço. Também, grande abraço. É isso, né, pessoal? Para você acompanhar o próximo andamento aí desse mercado do algodão e acompanhar esse podcast com o Peri, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Assim, quando esses vídeos forem entrando no ar, você recebe as notificações e não perde essas novidades. Instala também o aplicativo na sua Smart TV, no seu tablet, no seu celular. Assim você acompanhando a sua programação 24 horas. Muito bem, amigos, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.